Salve que salve! Bom dia, boa tarde, boa noite, aquela boa madrugada e chuva de boas energias para quem nos escuta. Aqui quem vos fala é Augusta e hoje estamos aqui, acho que para dar um pouco de sequência naqueles episódios que a gente fazia um pouco sobre o continente africano e suas diásporas. Vocês vão entender um pouquinho mais pra frente o que eu tô falando hoje. Só ter eu por aqui, mas vamos daquele jeitão, da melhor forma. Espero que vocês aí desse lado também estão levando da melhor maneira, fluindo, né? Os caminhos fluam também. E a gente vai deixar os famosos recadinhos. Sempre bom lembrar que estamos nas redes sociais, Instagram, Twitter, né? Lembrando o nosso arroba dose underline de underline melanina, beleza? Fechou? Decorou? Chegar no Confere, chegar nas plataformas digitais lá, tem como fazer o processo de avaliação, tem como, né, ser, enfim, né, sempre no sentido de movimentar o algoritmo, beleza? E também não esquecendo que a gente também tá no YouTube, então para quem chega nesse confere, chega lá no comentário, chega falando várias questões, né? Então isso ajuda e fortalece a gente e também dá mais sentido, né, pra gente continuar o nosso trampo de várias questões, beleza? É isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho, no caso aqui, hoje eu vou trocar ideia um pouco com vocês sobre um pouquinho da Revolução do Haiti e também da sua Constituição, beleza? É isso, vamos nessa. Então, quando a gente fala, né, sobre Revolução do Haiti, na verdade eu acho que nem todas as pessoas talvez saibam sobre isso, né? O que é mais difundido aqui no que a gente chama de Brasil. É chamada aquela famosa Revolução Francesa, que já adianto que de revolucionária não teve nada, mas seguimos, né, da melhor forma. E também uma questão que eu falo bastante que eu acho que toda pessoa preta deveria saber pelo menos o mínimo que foi a Revolução do Haiti. Para vocês terem ideia também, eu costumo dizer que a Revolução do Haiti foi uma das principais questões, eu acho que talvez mais relevantes do que a gente conhece hoje como Black Power, poder preto em vários sentidos da palavra, porque quando que a gente fala sobre poder ou outras questões relacionadas, principalmente quando a gente está falando de Black Power, a gente está falando sobre terra, né? E o Haiti demonstrou muito bem isso, né? Principalmente ali, tudo pegando o processo de tudo que a parte espiritual foi de extrema importância, considerando o voodoo, dali no finalzinho do século que a gente chama de 18, né? Ali em torno de 1790 e alguma coisa e tal, até chegar ali na Constituição que foi em 1805, mais especificamente em 20 de maio de 1805, que foi promulgada pelo Dessalines. Mas tem muitas outras questões também relacionadas a todos esses tópicos. Para além de tudo isso, né? Então, contando um pouquinho aí para quem não conhece, então, né? A Revolução do Haiti começou, como que eu havia falado um pouquinho antes, por volta ali de 1791, 90, um pouquinho antes, é uma data aproximada, e começou a ver principalmente com essa questão do que eu tinha falado, principalmente do voodoo, né? Então a gente não tem como falar de revolução haitiana se a gente não falar de voodoo e é o nosso contato como pessoas africanas que a gente tem com a espiritualidade em vários sentidos. E depois foram acontecendo estratégias e organizações de entendimento mesmo, tá, gente? No sentido de
ter as coisas das melhores estruturadas, principalmente ali com a figura de Toussaint Louverture, Dessalines, que eu vou falar um pouquinho depois. E também, além disso, tem como qualquer, eu acho que perspectiva matriarcal, em vários sentidos também, o papel das mulheres foi uma questão assim fundamental para que a revolução tivesse essa grande relevância e realmente acontecesse ali, tanto no todo o processo, tanto ali em 1805, tá? E aí, no caso, eu até queria citar alguns nomes aqui que geralmente o pessoal não cita, que é a Catherine Flon, que a Catherine Flon, ela foi uma das primeiras ali que fez a bandeira do Haiti, né, que era azul e vermelho, que dizia principalmente liberdade ou a morte. O que também essa bandeira significava muito, né? Porque ali, como tinha essas duas cores, principalmente quando que ela foi feita ali, principalmente o branco ele foi tirado, tá? E não foi uma questão de coincidência nem nada do tipo, mas exatamente porque, principalmente Dessalines, mas outras pessoas viram que como que os colonizadores europeus, pessoas brancas daquele momento, só trouxeram a tragédia, então o branco deveria ser retirado da bandeira. Essa foi a principal questão, né, já acontecendo ali da promulgação da bandeira e tal, de como que ela ia ser feita. Então aí da Catherine, que também depois de um tempo ela ficou na nota de 10 gourds, que é uma moeda local do Haiti, mais ou menos até ali por volta de 2000 alguma coisinha, porque depois de um tempo, aí seria até outra referência que eu ia trazer aqui, que seria a Sanit Belair, que ela foi tenente do exército do Toussaint Louverture, também considerada como uma heroína nacional no Haiti hoje em dia, tá? E depois, eu acho que por volta de 2004, alguma coisa assim, ela de hoje em dia também, ela que aparece na nota de 10 gourds, tá? E aí também teve uma outra mulher que teve um papel mais que importante, que foi a Cecily Fatman. Então, que ela foi sacerdotisa ancestral do voodoo, então ela que meio que deu, talvez que a gente pode se conhecer como esse pontapé inicial. Mas enfim, isso aqui eu só falei alguns nomes também para não passar e não falar quem foi, né? Tipo, porque sempre vão existir e existiram, vão continuar existindo, né? Essa questão de para que uma sociedade, né, principalmente em termos africanos, flua da melhor forma, o papel da mulher é fundamental, né? Então, também para que não caia no esquecimento, beleza? Falando um pouquinho da, da revolução em si, né? Então foi uma revolução bem estruturada, onde que basicamente as pessoas locais estavam utilizando diversas estratégias para que os colonizadores franceses fossem embora em vários sentidos, tá, gente? Porque é isso, né? Roubo constante, saques contínuos, porque o Haiti também naquele tempo era considerado como se fosse a pérola das Antilhas, porque ainda continua sendo um território muito fértil em vários sentidos, em matéria-prima, em relação a diversas questões, né, de riqueza, de solo, de terra. Talvez seja uma questão também que o pessoal não costuma contar, né, principalmente hoje em dia. Mas o quão o Haiti ele foi saqueado e ele continua sendo saqueado. Porque tinha um momento ali que não era só a França, mas também a Inglaterra e a Espanha tava tipo de olho ali tentando roubar tudo que fosse possível e ali também tudo que estava acontecendo naquele meio tempo. Então, falando um pouquinho melhor sobre talvez todos esses processos, né, desde pegando ali do voodoo, mas também fazendo essa conexão com estratégias, né, de você conhecer muito bem o território, de você analisar como o seu inimigo trabalhava, né, e funcionava. Então,
é isso, né, gente? Para que a gente tenha em mente no que foi a Revolução Haitiana, a gente tem que pensar que não foi apenas um processo sangrento, porque sim, né, teve que ter essa questão do sangue mesmo, porque a gente não tem essa questão de não na questão só do revide, mas não adianta a gente retornar um amor, sendo que o nosso povo é assassinado e em vários tipos, né? Então a gente tem que saber muito bem, estar consciente disso, que foi exatamente que aconteceu no Haiti. Então, se tinha algumas estratégias que principalmente os franceses enterravam principalmente pessoas ali do contexto local e vivas, né, principalmente no sentido de você meio que morrer à míngua, né, enterrada só meio que sua cabeça para fora, foi utilizada a mesma coisa com os franceses, né, no sentido de você vai usar isso? Então beleza, então a gente também vai usar, só que no sentido de também lembrar de sempre quem é a terra, né? Então aquela terra estava sendo invadida em diversos sentidos. E aí então trazendo um pouco, eu não vou aprofundar tanto assim, tá, gente, na questão de cada ponto da Revolução do Haiti. Talvez um pouco mais pra frente eu fale um pouco melhor. Tem até uns vídeos por aí que falam também um pouco melhor sobre a Revolução do Haiti. Só que às vezes, né, não tem muito conteúdo exatamente por conta disso, porque é uma coisa muito perigosa para várias questões. Então, né, de as pessoas saberem mesmo, uma questão de construção de consciência. E porque se cada pessoa, né, principalmente cada pessoa soubesse um pouquinho da Revolução Haitiana, talvez o bagulho seria um pouco mais diferente, né? Tanto é que um exemplo de o tanto medo que causou a Revolução do Haiti, como exemplo, tem a criação aí da PM do Rio de Janeiro, que eu acho que foi em 1808, por volta dessa data, e criaram principalmente porque naquela época a Revolução do Haiti estava causando medo no Brasil, né? O que a gente chamava, né? Não tinha esse nome ainda, mas foi exatamente isso para você garantir, né, o interesse das pessoas brancas e da elite, que foi a chegada aí do safado João, né, para quem conhece aí, né, da coroa safada portuguesa aqui. E aí foi feita principalmente essa questão, né? E aí foi criada o que a gente chama de PM do Rio de Janeiro. Então, para quem não sabe, a PM, né, em vários sentidos, ela foi criada com medo da Revolução do Haiti e também, né, em outras palavras, para perseguição em vários sentidos de pessoas pretas, né? Porque em relação a isso não existe uma instituição polícia continente africano, né? Isso é estranho se a gente for pensar numa visão africano-centrada, tá? Então, agora eu vou falar alguns pontos sobre a Constituição do Haiti, que foi promulgada em 1805, né, como eu falei um pouquinho antes, por Dessalines, mas o quão essa, não só a revolução e essa constituição mesmo, que elas podem ser chamadas em todos os sentidos de revolucionárias, né? Em diversos cenários, em diversas perspectivas. Por quê? Uma das primeiras questões essa constituição, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse episódio, é bem difícil a gente achar ela traduzida, né? Pelo menos até agora eu não achei. Tanto em. Só tem nas versões em inglês e em francês, né? E tem alguns trechos em português que a gente consegue achar, mas em português não tem ela por completo. Enfim, depois eu até fiz essa questão, esse estudo, né, de tradução também. Depois eu posso até vou deixar o material aí para vocês também, que eu fiz a tradução para quem tiver interesse de toda a Constituição do Haiti, né? Eu peguei as partes em inglês, a parte em francês, porque tinha algumas partes que não tinham, que tava tipo pela metade e eu fui complementando umas às outras e fui fazendo a tradução. Mas voltando também para essa questão, um dos pontos principais da Constituição era que a abolição da escravização ia ser para sempre, né? Então não era uma mera questão de a gente vai abolir agora, não. Isso é tipo acontecer para sempre. Um outro ponto muito
marcante é que fala que nenhum homem branco, francês, de qualquer outra nação colonizadora pisaria no Haiti com o título de senhor ou proprietário. Então, toda a propriedade que pertencia a um homem branco francês seria confiscada pelo Estado, né? Porque, na verdade, tudo que aconteceu aí, isso aí, né, dos franceses foram roubos, saques, né? Então, esse é um ponto bem importante de ser salientado. Uma outra questão é que essa Constituição era muito bem organizada, tá, gente? Então, tinha várias seções e o Haiti, exatamente, ele estava preparado para tornar uma nação preta autônoma, tá? Que ela ia seguir seus próprios caminhos e por um bem da nação, no que a gente pode falar mesmo nessa questão, marcada mesmo pela herança africana em diversos sentidos. Tinha até outras questões que falava na Constituição, falava que, principalmente relacionado com a área das artes, toda e qualquer pessoa que era cidadã e cidadão do Haiti, eles seriam influenciados, incentivados a práticas manuais como pintura, agricultura, arquitetura, etc. Porque, além de tudo isso, eles consideravam a terra, né, um dos bens mais importantes, né? Então, como que eu havia falado antes, né, uma das principais riquezas de todos os tempos, né? A terra que a gente consegue plantar o alimento, colher o alimento, pisar, sentir a energia, sentir a vibração daquela terra, né? Então, e hoje em dia, no que a gente chama de Ocidente, a gente está esquecendo muito isso, está perdendo muito contato com a terra. E aí, para além de tudo isso, tinha outra questão que a educação era sempre valorizada e ia continuar sendo valorizada no sentido de busca por uma emancipação mesmo, né? Então, todas e qualquer sentido ali, e todo cidadão, né, toda pessoa haitiana, eles e elas teriam o direito ao ensino público e de qualidade, né? Então, essa era uma outra questão, era colocada bastante na Constituição. Um ponto bem interessante é que antes o Haiti não chamava Haiti, né? Ele chamava São Domingos. E depois ele foi considerado com o nome Haiti, principalmente para enfatizar suas verdadeiras raízes, tá? Porque São Domingos significava um nome vindo dos colonizadores, então fazendo uma referência a um santo católico, e já o termo Haiti, ele era de origem indígena, né? Principalmente ali, ou o dos povos originários, melhor dizendo, né? Então, que era ali da população local. Então foi exatamente isso, para que uma nação florescesse, ela não poderia ficar com o nome que o colonizador deu a ela, né? Então ela deveria receber um outro nome e foi a partir daí que foi chamado de Haiti. Bom, gente, eu já vou ficando por aqui, tá? Eu acho que a intenção desse episódio foi dar um gostinho maior para quem está aí escutando, para ir procurar saber mais sobre a Revolução do Haiti, a Constituição do Haiti, tá? Porque é uma questão muito importante, principalmente para todas as pessoas pretas que estão escutando esse episódio. É, é uma questão que realmente é um marco, é uma referência no que a gente pode chamar de luta de libertação e o que a gente pode chamar de uma revolução que realmente foi revolucionária em vários sentidos, né? E que não tem nem como ser comparado com a Revolução Francesa, porque Revolução Francesa não tem nem como se chamar de revolução, né? Enfim, mas aí depois a gente pode trocar essa ideia em outras questões e tal. Mas foi só um pouquinho aqui, né, para dar algumas informações da Constituição também. Vou deixar algumas coisas que eu escrevi, também um pouquinho da questão mesmo da Constituição, que eu fiz essa tradução, tanto da versão, né, peguei a versão
em inglês e a versão em francês e fiz essa tradução em português. Para quem tiver interesse, vai ficar linkado aí, beleza? E para criar esse vínculo também, né? Lógico que eu não falei de tudo, daria muito tempo e daria tipo vários episódios sobre isso. E sobre todo esse processo mesmo, né? Então, desde ali do processo do voodoo, né? Que começou, não tem como falar de Revolução do Haiti se a gente não falar de voodoo. E até na Constituição do Haiti, né? Então, promulgação, bandeira, entre outros fatores, beleza? Mas é um pouquinho disso, né? Espero que quem chegou até aqui foi da melhor forma. Vamos pesquisar um pouquinho também, faz parte da nossa narrativa também, fazer essa troca com vocês, tá? Mas também vocês terem o interesse, né, de buscar, sempre buscar saber, né, a questão de sempre a gente tá buscando saber a nossa própria história, beleza? Agora eu não podia deixar de falar, né, sobre as nossas principais e famosas, o que? Indicação. Seguimos da melhor forma, né? E a minha indicação de hoje, aproveitando essa questão também, que a gente falou um pouco sobre Haiti, Revolução do Haiti, minha indicação vai ser um artista, né? Um musicista, compositor, que ele chama Vox, né? Também conhecido como Vox Sambou, olha só, porque também ele tem bastante afinidade aqui com o território brasileiro em vários sentidos, já fez parcerias aí com alguns cantores, como Rael, entre outros, participações, mas eu vou deixar um vídeo talvez, especificamente falando, vou deixar talvez o canal dele no YouTube, mas também uma música específica, um vídeo específico que chama Diáspora Africaine, né, que tá um pouco na questão usando o crioulo local, tá? E aí, essa vai ser a minha indicação de hoje, tá? Escutem da melhor forma, sintam a vibração da música, né? O que ela tá trazendo pra gente também, e é bem importante. Beleza, gente? É isso, tô ficando por aqui mais uma vez. Obrigado para quem chegou até aqui. Lembrando, né? Fortalece lá nas redes sociais, faz aquele esquema lá que a gente sempre pede. Não se esqueçam de continuarem se cuidando da melhor forma. Fiquem vivos, vivas e vives, tá? Aquele beijão e aquele cheiro e até a próxima. Você falou esses dias, parceiro. O maço me fala, o amassa, a união de preto é coisa sagrada. Mas um dia passa, a história bolada não fala mais nada, já vira passado. Desenho apagado, história borrada, não existe esboço, sempre foi real. Afasta do mal, a face imortal. Hoje eu sou legal, me senti James Brown. Liguei pro Lesma pra abrir uns portal. Encomendei um piano de cauda. Malas prontas, hoje eu vou dar uma pausa. Escreve hit, mas não esquece da causa. Efeito, leis antigas, se descrita, bate palma só. Que se identifica que eu tô vendo esse jardim e tá repleto. O ódio cria, pode mata, ser humano urbano é o segundo da mata. Me falou fulano pra sair da caixa, faixa por faixa, o disco todo e a obra ainda não foi contemplada, elevada, ser humano alado é claro. Aguardei meio Hancock, meio de 9, aquele som ainda me move. Levei um nocaute na noite passada, cada palavra proferida era profetizada e eu tava longe, fi. Outras paradas, minha vida preferida não valia de nada, pois quando o planto cresce, quando o piso escurece, quando o planto cresce, quando o piso escurece, quando o planto cresce, quando o piso